Olá a todos, vamos começar hoje a explicação. Nós temos a página 92 do Telares. Ele revê aqui com vocês um pouco do conceito de proporcionalidade. É um nome assim um pouco diferente, mas simplesmente é dizer que duas grandezas são proporcionais de forma direta ou inversa. Bom, o que é isso? Ele também revê para você aqui a regrinha de 3, que é uma das principais ferramentas da matemática, uma das coisas mais geniais que existem. Você resolve uma quantidade de situações com a regra de 3, então dominar ela, saber aplicar, é muito útil. Então vamos lá. Aqui ele diz que você estudou no sétimo ano grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais e situações que não são proporcionais. Estudou a regra de 3 simples, uma ferramenta importante para resolver problemas que envolvam grandezas proporcionais. Aí ele está relembrando aqui algumas situações. Bom, primeiro, gente, para eu resolver esses problemas, a primeira coisa que eu preciso é identificar as grandezas que estão envolvidas no problema. Vamos ver essa situação aqui, ó. Elisa comprou 6 metros de um tecido por R$ 420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse tecido? Veja bem. Primeiro, quais são as grandezas aqui? Ó, temos o comprimento de tecido e temos o valor pago. Ok? Identifiquei as grandezas. Aqui de novo ela dá outra situação hipotética onde a Elise iria comprar 9 metros, novamente o comprimento do tecido. E como é que eu resolvo isso daqui? Eu vou primeiro identifiquei as grandezas. Segundo passo, vou ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que é isso? Quando eu aumento uma das grandezas, a outra aumenta também ou diminui? Se ela aumentar, é diretamente proporcional. Se ela diminuir, é inversamente proporcional. Se eu diminuir a primeira grandeza, a outra vai diminuir também? Se ela diminuir também, é diretamente proporcional. Ou seja, aumentei, aumentou, diminuí, diminuiu, é diretamente. Aumentei, diminuiu, diminuiu, aumentou, é inversamente. Eu acho que isso tá bem claro, né? Por exemplo, quanto mais tecido ela comprar, maior é o valor que ela vai pagar. O livro, ele dá para você comparar, ele manda você duplicar ou então triplicar o valor e ver se o outro valor duplica ou triplica também. Isso é uma forma de se analisar isso. Mas não precisa, é só avaliar. Se eu aumentar um, a outra aumenta. Se eu diminuir um, a outra diminui diretamente. Se acontecer o inverso, inversamente. Tá? Eu sei agora identificar as grandezas, professor. Eu sei agora que elas são diretamente proporcionais. Como eu resolvo? Bom, esses problemas sempre te dão uma relação entre duas grandezas e depois dá uma dessas duas grandezas com outro valor e quer saber o valor equivalente. No caso aqui, ó, ele deu a quantidade de metros de tecido e o valor pago. Agora deu de novo a quantidade de metros e quer saber quanto vai pagar. Bom, normalmente nós fazemos assim, ó, colocamos aqui, ó, para 6 metros de tecido, pagou 420. Ok? E agora ele dá outra grandeza. Onde eu vou colocar essa outra grandeza? Você vai colocar no mesmo tipo. Por exemplo, aqui é comprimento de tecido e aqui é valor pago. A outra grandeza que ele deu foi comprimento, então vou colocar aqui embaixo. Comprimento de tecido, embaixo de comprimento de tecido. E aqui embaixo vai ser o que? O valor que eu quero achar. Isso para grandezas diretamente proporcionais. Feito isso aqui, eu igualo e transformo isso numa fração. E agora é só resolver minha conta.
como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. É só eu eliminar o x desse lado, no caso. É só eu isolar o x, eliminar não, isolar o x. Eu tenho que eliminar ele daqui e trazer para cá. Para isso eu multiplico tudo por x aqui, x dividido por x dá 1, e aqui fica x multiplicando essa fração. Se eu não quero fazer uma forma, quando eu tenho frações que ocupam os dois membros, que é mais simples de resolver do que fazer o balanceamento, na verdade é só um atalho para esse balanceamento, eu faço uma multiplicação cruzada. Eu pego esse x aqui e multiplico aqui, e pego esse 9 e multiplico lá. Vai ficar então 6x igual 420 vezes 9. E agora é só resolver. Depois que eu resolver essa multiplicação, o x, para ficar isolado aqui, que deixa ele aqui, e o 6 está multiplicando, passa dividindo. Como eu já falei para vocês, na verdade não é isso que acontece. Eu divido por 6 desse lado e divido por 6 desse lado. Dividindo por 6 aqui, 6 dividido por 6 dá 1, então ele some daqui. E aparece dividindo aqui. Então, a resposta vai ser esse valor aqui, essa multiplicação dividida por 6. Vamos ver como é que ela resolveu. Ó, o livro colocou da mesma forma. 6 dividido por 9, 420 dividido por x. E fez essa multiplicação cruzada e encontrou 630 metros de não, 630 reais. O valor o valor x estava aqui no custo, né, no valor a ser pago. Isso. Ô, mouse, funciona aí. Aqui, ó. Cifrão. Escrever com mouse é muito ruim. E aqui eu vou colocar metros. Então, qual que vai ser o resultado aqui? Vai ser dado em quê? Vai ser dado conforme a coluna que o x estiver. No caso, eu estou aqui em reais, vai ser dado em reais. Eu podia, com a mesma situação, perguntar: tá, agora que eu sei disso, se eu quisesse saber, ela quer comprar só, ao invés de 9 metros de tecido, ela tem 500 reais. Quanto que ela vai poder pagar? Quantos metros de tecido ela vai poder comprar? Olha, eu posso pegar a mesma relação de cima e substituir aqui. Vamos lá. 6 metros custavam 420. Continuam grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu não sei quantos metros eu vou conseguir comprar, ela vai conseguir comprar, mas eu tenho 500 reais. É só resolver da mesma forma e encontrar o resultado. Beleza, professor? Isso são grandezas diretamente proporcionais. E se não fosse diretamente proporcionais? Eu ia fazer a mesma análise que eu fiz aqui, só que uma das duas frações eu teria que inverter. Qualquer uma das duas eu poderia inverter. E resolvia o resto da resolução é do mesmo jeito. Vamos ver aqui. Ó, Darla demora 70 minutos para ir de carro de Rio Claro a Campinas, com média de velocidade de 90 km por hora. Quantos minutos ela gastaria para percorrer esse trajeto com medida de velocidade média de 100 km por hora? Veja só, a distância que o tempo que ela gastou e a velocidade. Essas são as duas grandezas. Bom, nós sabemos que quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto para percorrer a mesma distância.
Veja, aumentei a velocidade, então a distância o tempo gasto vai diminuir. Então, se vocês pensarem, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que que ela fez? O que que o livro fez? 90 a 90 km por hora gastou 70 minutos. A 100 km por hora gasta X. O que que ele fez? Normalmente, se fosse diretamente proporcional, eu só colocaria a fração aqui e o sinal de igual estava pronto. Só que ao invés disso, ele inverteu uma das frações. Olha só, 70 sobre x ele manteve, mas ele trocou o 90 de lugar, ó, com 100. Só isso. Ele só inverteu essa relação. Ao invés de 90 estar para 70, ficou 100 está para 70. E transformou ela em uma regra de 3 com relação direta agora. Fiz essa inversão. É a única coisa que eu tenho que fazer. Inverter uma das duas frações. Se você inverter as duas, você vai sair errado. Você vai estar analisando como se elas fossem diretamente proporcionais. Só inverte uma das frações. Tanto essa aqui ele podia ter invertido, como essa aqui. Podem fazer o cálculo das duas formas e ver que vai chegar no mesmo resultado. A fórmula de resolver é a mesma, multiplicou cruzado, né, ó, 100x igual a 90 vezes 70, e x igual a 90 vezes 70 dividido por 100, encontrou 63, o que? Olha, x está aqui na unidade de tempo. Então, encontrou 63 minutos. Então é isso, nós fazemos uma tabelinha, colocamos a grandeza que eu quero, vou até montar aqui esse rascunho, ó. Como é que eu resolvo? Faz uma tabelinha, coloco as grandezas envolvidas aqui, tempo, por exemplo, e aqui velocidade, certo? Coloco a primeira que ele me dá a relação. Nesse caso ele foi 90 km por hora, gastou 70 minutos. Então aqui seria, ó, 90 e 70. Coloco o outro aqui que ele me deu, vou ver qual das duas grandezas é o outro valor que ele me deu. No caso ele me deu a velocidade, a outra grandeza, então vou colocar o 100 aqui. E aqui é que eu quero achar. Vejam, dos 4 valores eu possuo 3, por isso é regra de 3. Elas são diretamente proporcionais? Se são, eu só do jeito que eu estou olhando eu escrevo a minha fração. Não são inversamente, eu inverto uma das frações. Escrevo a primeira e inverto a segunda, ou inverto a primeira e escrevo a segunda. Isso é só isso, na verdade, para resolver esses problemas. Ele não tem muita complexidade na matemática. O difícil desses problemas é você interpretar o que está pedindo. Então leiam com atenção, que vocês devem conseguir fazer tudo. Se precisarem de ajuda, já falei, vou repetir, é só me chamar. Lembrem que essas atividades fazem parte daquele exercício, daquele trabalho valendo nota, então façam com carinho e com atenção. Vou ler alguns aqui, vamos ver se eu consigo dar uma dica para vocês. Ó, com 5 kg de farinha, Noemi faz 75 pães. Quantos pães ela fará com 7 kg de farinha? Faço a tabelinha, eu vou ter o quê? Quantidade de pães em uma coluna e quilos de farinha na outra. Certo? Pães e quilo. Quilo é kg o símbolo, né? É difícil escrever assim. Então, com 5 kg eu faço 75 pães. Não vai caber aqui. Aí aqui embaixo, com 7 quilos, entra aqui, ó, em quilos, x pães.
Aí, beleza, fiz essa relação, identifiquei minhas grandezas. O que eu vou fazer agora? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Ó, se eu aumentar a quantidade de farinha, eu vou conseguir fazer mais pães. Então, aumentei uma, a outra aumenta. Então, é diretamente proporcional. É só, depois que eu montar minha tabelinha, escrever as frações na mesma ordem que aparece. E resolver. Isso vale para essa daqui, para essa daqui, para essa daqui. Essa 46 pede para você elaborar dois problemas com grandezas diretamente proporcionais, um com grandeza diretamente proporcional e um com grandeza inversamente proporcional. E depois trocar com o colega. Essa parte de trocar com o colega vocês não vão fazer. Vocês só elaboram o problema e apresentam a solução para mim, tá? Beleza? Essa aqui, inclusive, só lembrando, isso aqui vocês não vão achar a resposta pronta, né? Então, e é pessoal, então cada um vai elaborar um problema. Dificilmente dois alunos vão pensar no mesmo problema para me apresentar, né? Fica a dica aí. Até mais, qualquer dúvida, só chamar.